Meu nome é Carol, sou esposa do Léo e mãe do Davi, de 8 anos. Dá um joia, filho? Ei. Tudo bem com vocês? Como que estão na quarentena? Não está sendo um período fácil, né, para todo mundo, mas é importante vocês se manterem focados no que vocês têm que fazer. Muitos eu sei que estão de férias, né, nesse período, outros estão estudando. É importante até, quem sabe, você sentar com seus pais e escrever uma rotina da hora que acorda, da hora que vai dormir. Então, nessa rotina é importante vocês colocarem os momentos de lazer, né, que são importantes, as obrigações, as ajudas em casa. E aproveite esse tempo, quem sabe, para aprender uma receita nova, aprender um instrumento novo, né? Para a gente terminar esse período de forma mais tranquila e pedir a Deus para logo a gente voltar a se encontrar todos os domingos lá na igreja, tá bom? Vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta rapidinho, e vocês vão ter que anotar algumas coisas durante a aula, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito conhecido já, que com certeza vocês já ouviram falar na escola ou até mesmo na igreja, que é o preconceito, né? Conhecido hoje também como bullying, né? É algo semelhante. E você já sofreu algum preconceito na sua vida? Ou na escola, ou no clube, ou no futebol? Como que foi essa situação? Como você se sentiu? Escreve no chat pra gente aí, pra gente conhecer um pouquinho da sua história. Você conseguiu reagir de qual forma, né? Conseguiu contar para alguém, pros seus pais, sobre o que aconteceu? Escreve aí pra gente conhecer um pouquinho de vocês, tá? Ou escreve no comentário. Isso, muito bem, filho. Se eu estiver ouvindo agora, ao vivo. Muito bem. E a gente sabe que o preconceito é uma coisa muito antiga, né? Desde o tempo da era medieval que existe preconceito, né? Dos bárbaros, que não eram gregos nem romanos na época. Então a gente sabe que é uma coisa muito antiga e que existe hoje e que provavelmente vai existir por toda a vida, né? Existem vários tipos de preconceito. Existe preconceito porque eu uso óculos e o outro não usa, porque um é mais gordinho do que o outro, existe preconceito porque a pessoa é muito magra. Então existem várias formas de preconceito. Existe preconceito de lugar que você mora, né? Da forma de falar. O baiano a gente sabe que fala oxente, o gaúcho fala guri, o mineiro fala uai. E aí, daí a variedade é muito grande, né? Então a gente sabe, por exemplo, o baiano vem morar aqui em Belo Horizonte. Aí chega aqui e sofre chacota, né? As pessoas ficam rindo da forma que ele fala. E como o nosso Brasil é muito diversificado, isso acontece mesmo com muita frequência. Uma das formas mais comuns de preconceito é o racismo, é o preconceito racial. Porque é índio, porque é negro, porque é branco, porque é oriental. Então essa é uma das formas mais comuns de preconceito. E aí, né, gente, o velho preconceito e a rixa que existe entre os times. Nós sabemos, né, que o nosso Cruzeiro, né, filho, esse ano tá mal. Já não é o maior de Minas. Mas vai voltar a ser, né, filho? Sim. O Galo teve sua época de rebaixado, agora é a vez do Cruzeiro, né? Mas logo a gente vai voltar à Série A. Vamos ler a Bíblia? Eu estou usando essa versão aqui, mas vocês usem a que vocês tiverem aí. Atos 10, primeiro de 11 a 16. Atos 10, de 11 a 16. Não, vai lá. Isso, lê alto. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Me espirrar? E Vai lá. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão
e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mata e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida. A coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Agora nós vamos ler do 24 ao 35. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. E o último aí, o 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Vamos orar? Vamos orar, filho. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por lermos a Tua palavra agora, Senhor. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, Pai, para entender a palavra do Senhor e o que o Senhor tem para a gente hoje aqui. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Vocês viram que Pedro teve uma visão, né? Que Deus mandou uma visão para Pedro, que de início Pedro não entendeu o que estava acontecendo, né? E eu vou explicar um pouquinho do contexto o contexto cultural dessa época. Nessa época, havia os judeus, e como o cristianismo chegou inicialmente para os judeus, eles acreditavam que somente eles tinham direito ao evangelho, né? Então, os judeus cristãos que se converteram ao cristianismo, até então achavam que somente eles tinham direito ao evangelho. E todo mundo que não pertencia ao povo judeu era chamado de gentio. Então, só de não pertencer ao povo judeu, era conhecido como gentio naquela época, como vocês estão vendo aqui. Então, havia o povo judeu e fora do meio, fora da comunidade judia, ficavam os gentios, né? E as barreiras culturais eram muito fortes nessa época. Os gentios não seguiam as leis de pureza que os judeus seguiam. Então, eles eram considerados impuros e, por isso, eram desprezados pelos judeus. Então, como os gentios não seguiam os rituais que os judeus tinham nessa época, né? Inclusive de limpeza das casas, de limpeza, a forma de lidar com os alimentos, eles eram considerados gentios. Então, um judeu nem podia conversar com o gentio na época, se dirigir a palavra. Quem dirá sentar, entrar na casa deles, comerem juntos, né? Isso era inadmissível nessa época.
Então, se misturar muito com os gentios era visto como um sinal de contaminação com o mundo, inclusive de afastamento de Deus. Tamanho era o preconceito nessa época, os gentios eram considerados imundos, né, impuros. Os judeus cristãos, então, tinham dificuldade de pregar o evangelho para os gentios, porque não podiam se aproximar. Como que você vai pregar o evangelho para uma pessoa que você não pode se aproximar, tocar nela, né? É muito difícil. Então, eles tinham essa noção na época, né? E para você pregar o evangelho, você tem que amar aquela pessoa. Normalmente, a gente leva o evangelho para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente tem vontade que venham a conhecer Jesus Cristo, né? Então, existia essa barreira cultural muito grande da época, o que impedia os judeus cristãos de pregar o evangelho para os gentios. E o apóstolo Pedro não era diferente, ele também era um judeu que se converteu ao cristianismo e também tinha esse preconceito muito grande com os gentios. E aí, depois que ele teve essa visão, né, de vários animais juntos num só lençol, significava o quê? Deus, naquele momento, estava começando a remover as barreiras entre os diferentes povos. Com essa visão, Deus quis mostrar que Pedro tinha que quebrar um paradigma, né? O que é o paradigma? O paradigma é um padrão que a gente estabelece para ser seguido. Existem padrões bons que a gente precisa seguir e existem padrões ruins que a gente tem que quebrar e vencer esses padrões ruins, né? Então, com essa visão, Deus estava removendo as barreiras que havia entre os povos. Deus queria mostrar que diferentes povos, que todos nós podíamos ter acesso ao Evangelho, que o Evangelho chegou para todos e não apenas para os judeus. O Evangelho não faz distinção, não importa a sua cor de pele, não importa o tipo de cabelo que você tem, não importa o sobrenome da sua família, nada disso importa para Jesus Cristo. O Evangelho não tem distinção, o Evangelho não escolhe raça, não escolhe conta bancária, não escolhe nome importante na sociedade, não escolhe posição na sociedade. O Evangelho veio para todos, para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o analfabeto, para o doutor. O Evangelho chegou para todo mundo. E isso estava difícil dos judeus entenderem na época. Deus já estava preparando o caminho do Evangelho para os gentios. Pedro na casa de um curtidor. Olha só que coisa interessante. Pedro estava na casa de um curtidor. Você sabe o que era um curtidor? Era uma profissão na época. O curtidor, ele lidava com peles de animais. Ele tocava em animais mortos. E naquela época, tocar em um animal morto, a pessoa que tocava se tornava impura. E Pedro estava hospedado na casa de um curtidor, que era gentil e que era considerado impuro. Então, Deus, ao mandar Pedro para a casa desse curtidor, já estava começando a quebrar esse tabu, já estava introduzindo no coração de Pedro o desejo de quebrar esse preconceito, né? E Pedro, ele não atendeu de prontidão a ordem de Deus. Pedro resistiu um pouco, né? Ficou sem entender que visão era aquela, né? Ele resistiu um pouco, mas logo resolveu obedecer à ordem de Deus. Foi preciso quebrar as barreiras do preconceito, os paradigmas e se aproximar dos gentios. Olha só, é como se os gentios estivessem aqui e os judeus antes da barreira, né? Foi preciso que os judeus cristãos quebrarem essa barreira para se aproximar dos gentios e levar esse evangelho para eles. Pedro então obedeceu a ordem de Deus e foi à casa de Cornélio, como nós lemos aqui na Bíblia. Cornélio era o quê? Era um gentio. E não só estava Cornélio na casa dele, como ele chamou os parentes, chamou amigos mais íntimos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Pedro tinha a dizer, né, segundo a ordem de Deus naquele dia.
E lá foi Pedro então. Então Pedro entrou na casa de Cornélio, não só entrou, como sentou. Eu imagino, né? A gente pode imaginar Pedro sentando com os gentios, com os convidados de Cornélio. Quem sabe fazer um lanche, quem sabe almoçar, né? E mais uma vez Pedro deu um segundo passo para quebrar esse paradigma, para quebrar essa barreira que havia entre gentios e os judeus na época, né? E assim o Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios, como a Bíblia diz, né? O Espírito Santo aqui no 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem, sobre os gentios também. É uma maravilha, né? Saber que o Evangelho abraça todos nós, sem distinção nenhuma de pessoas. Então o Evangelho quebra muralhas, quebra tabus, quebra preconceitos, né? E é isso que a gente tem que aprender hoje, é quebrar esses preconceitos a fim de levar o Evangelho. Porque a igreja é um só rebanho, a igreja é um só coração, a igreja é um só povo. Não pode haver distinção de pessoas no meio de Deus. Então a gente aprendeu hoje que Deus não faz acepção de pessoas. Olha lá no verso 34. Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. A todos de modo igual. Então eu trouxe algumas reflexões para a gente hoje, né? Pedro recebeu a visão de Deus ao subir para orar, diz a Bíblia. Enquanto Pedro orava, Pedro recebeu a visão de Deus. Você tem costume de orar? Que tal a partir de hoje você separar um tempinho do seu dia para orar, para agradecer a Deus, para colocar diante dele os seus pedidos, né? Para orar pelo nosso país, sobre essa pandemia também, para Deus nos guardar, para Deus trazer logo uma vacina, né? Para a gente conseguir superar essa situação difícil. Então fica a sugestão de a partir de hoje você separar um tempinho do seu dia para orar, para ler a Bíblia, tá? Você tem dificuldade para amar alguém diferente de você? Quem que é essa pessoa? Por isso que eu te pedi para pegar um papel e uma caneta. Anota aí nesse papel o nome da pessoa que veio na sua mente quando eu te perguntei se você tem dificuldade de amar alguém diferente de você. Às vezes é uma pessoa chata, às vezes é um coleguinha chato que fica pegando no seu pé na escola. Ou, não sei, alguém muito diferente de você, que você não consegue se aproximar para conversar. Anota o nome dessa pessoa aí agora, tá? E tem alguém também que você acha que não pode ser alcançado pelo Evangelho? Por quê? Por qual motivo? Fulano, acho que fulano não tem jeito não. O Evangelho não vai chegar para essa pessoa não. Por quais razões? Anota para mim também o nome dessa pessoa e esses motivos, tá? E eu quero dizer que esses motivos que você imaginou aí não são motivos para Deus. Deus não enxerga esses motivos como obstáculo para o Evangelho não alcançar essa pessoa, né? Para Deus não há razões para que essa pessoa não conheça Ele, não se entregue a Jesus Cristo, né? A salvação veio para todos. Olha só, nesse mapa mundi aqui, ó, que é do Davi. A salvação veio para todos, veio para o africano, veio para o brasileiro, veio para o judeu, veio para o francês, veio para o russo. O Evangelho veio para todos, veio alcançar todas as nações. Então, quem somos nós para pensar em distinção, né? Para pensar que Jesus veio escolher que o Evangelho não pode alcançar um ou outro, né? Então, ore, peça a Deus que tire de você essa barreira para que você consiga pregar o Evangelho para todos, inclusive para os diferentes, para os que são diferentes de você, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E para finalizar a nossa aula, eu vou passar agora um louvor, uma música de gratidão a Deus, em primeiro lugar, pelo presente que Deus nos deu, que é a salvação.
a salvação é um presente maior que qualquer pessoa pode ganhar nessa vida. Não importa o que você tem, o que você conquistou aqui. O maior presente, o que nos garante a vida eterna é a salvação em Jesus. Então, essa música fala desse maior presente, né? E também fala dos outros motivos que Deus nos deu, da nossa família, dos nossos amigos, tá bom? Vou passar para vocês aí esse louvor e vamos louvar juntos. Levanta dessa cadeira, tá bom? E um beijo para vocês. Até a próxima.